Olá a todos, estamos de novo convosco em direto nesta primeira edição da ADEP TV e vamos estar convosco durante cerca de 30 a 40 minutos. Já falámos sobre os temas, dizer ainda que estamos disponíveis para receber as vossas perguntas, que serão respondidas durante o programa ou mais para o final do programa. Perguntas, sugestões, ideias, aquilo que vocês quiserem fazer chegar até nós, e desde já agradecemos toda a vossa colaboração. E vamos então dar início a esta primeira edição com um tema que nos é muito querido, que é o Jornal de Espiritismo. Connosco está também a nossa amiga Betina, aqui ao meu lado. E tu queres começar por dizer alguma coisa sobre o Jornal de Espiritismo? Já leste este último número? Ainda não li este último número. Ainda está fresquinho, não é? Ainda está fresquinho, mas tem uma cara muito apelativa. Esta primeira página, podemos passar a mostrar, está aqui com um aspecto delicioso. Porque é pão, não é? É pão. Se calhar sobre isso iríamos falar um pouco mais adiante, sobre a primeira página na parte central, porque está ligado, não é? Porque está ligado, é uma analogia muito bonita. Por isso deixamos o melhor para o fim. Exatamente, é isso mesmo. E começaríamos então pela segunda página. Temos aqui um artigo muito interessante, que é o consultório Vestir a Camisola, que é, portanto, são respostas a perguntas feitas por pessoas que nos fazem chegar através do e-mail da ADEP. Portanto, é uma parte muito interessante do jornal. Depois, na página seguinte, Educar Mais 4, é uma página que nós temos dedicada à Federação Espírita Portuguesa, é da responsabilidade da Federação Espírita Portuguesa, e neste caso fala sobre uma coleção infantil, um livro que se chama A Chave, também um artigo muito educativo. Depois temos um outro artigo, Afinal Quem Somos, que tem que ver com um livro da autoria de Moacir Lima. É um livro que está editado em Portugal e que vale a pena ler, que faz uma relação entre a física quântica e o espiritismo, ou espiritualidade, se quisermos. Depois, a seguir, vem uma série de notícias, algumas de que vamos falar mais adiante, particularmente. Fala inclusive na nossa primeira edição da ADEP TV, em que estamos novamente, neste momento. Depois tem também um artigo muito interessante de João Xavier de Almeida, Novas de Alegria, que é um artigo, é uma crónica mais voltada para o ético-moral. De seguida, tem um artigo de opinião de Carlos Paiva Neves, que é um manifesto pela ciência pós-materialista. É muito interessante este artigo, visto que nos fala de uma série de universidades a nível mundial que estão a investigar a relação que existe entre espiritualidade e ciência. Muito interessante este artigo. Passemos às páginas centrais, porque vamos falar nelas depois na parte mais final. Temos aqui outro artigo muito interessante sobre pesquisa de uma veterinária que fala sobre a questão espiritual dos animais. Portanto, é uma questão sensível e que está muito atualizada. De seguida, temos um outro artigo de opinião muito bom, que eu recomendo vivamente,
cujo título é Almas Gêmeas, que é a desmistificar de alguma forma essa questão da existência ou não. Não vou dar, não vou dizer o que é que o articulista diz, que é o Carlos Miguel, sobre isso, mas dizer que é muito bom, fundamentalmente para a relação saudável entre casais. Depois há também uma crónica muito interessante sobre o que se passa na atualidade, especialmente ao nível do Médio Oriente e Estados Unidos, com refugiados, etc., que é muito atual. De seguida temos também uma outra crónica que é o título da crónica, o título de um livro publicado por Luís Portela, que é o último livro que ele publicou, Da Ciência ao Amor, pelo Esclarecimento Espiritual, que foi feito por Joana Santos. Depois temos aqui um outro artigo também que eu destacaria, que é um artigo de opinião, Conhecer o quê e saber o porquê, que está muito relacionado, é de Ivan Franzolin, está muito relacionado com a vivência nos centros espíritas, nas associações espíritas. E por último, em cinema e literatura, temos aqui uma ideia de um filme muito interessante, banda desenhada, e ainda um livro do mesmo Ivan Franzolin sobre como administrar melhor o centro espírita. Eu disse por último, mas enganei, porque há aqui ainda um outro que eu destacaria também, como um artigo muito bom, que é sobre ecologia sustentável, a Casa Comum da Humanidade, da autoria também de Carlos Miguel. Portanto, um artigo também muito bom. E agora, voltando para as centrais. As páginas centrais, sim, é uma deixa para o tema seguinte, mas já vamos lá ao tema seguinte, que é uma surpresa, não é? Então, porquê que a primeira página do jornal está ligada com as nossas páginas centrais? Uhum. O quê? Estás a perguntar? Né? Claro. Porque tu não sabes porque eu não li. Eu já te tinha dito que não tinha lido. Não leste. Então eu estou em vantagem, porque óbvio, eu já li. Estás sempre em vantagem. Obrigada, mas não é verdade. Pronto. A primeira página do jornal, como poderão ver, mostra-nos um pão e as páginas centrais, a semente e o registro de dados. Portanto, o autor, o Jorge Gomes, faz uma analogia entre uma semente pequenina que alguém, algures na história, se lembrou de utilizar e fazer a experiência de a moer para ver no que é que aquilo dava, e o que é que ele descobriu? Descobriu que, moendo muitas sementes, dava um pó muito agradável, misturou com água, pôs um bocadinho de mais qualquer coisa para fazer fermentar a massa, e resultado, e para não dizer tudo, para que as pessoas possam deliciar-se ao ler este artigo, porque é de facto uma delícia, resultou daí o pão, que é o alimento base, não é, da humanidade, e que é um grande sustentáculo económico também a nível mundial. E, portanto, a partir daí, ele faz a relação também com as pequenas sementes, com os dados que nas associações se podem colher ao nível das reuniões mediúnicas, das reuniões de intercâmbio mediúnico, que pode ser aparentemente pode ser uma coisinha sem significado, uma semente muito pequenina, mas que muitas sementes vão acabar por dar um pão delicioso. E então fizemos a abordagem ao nosso jornal de Espiritismo
E como disse que tínhamos uma surpresa, estas páginas centrais estão relacionadas com a apresentação de um livro que temos, não é? Casos Sim, que vamos falar. Comuns, números e números curiosos, não é? É, de que vamos falar seguidamente. Queres falar do autor? Conheces este autor? Queres falar deste autor? Claro que quero, com muito gosto, claro que conheço o autor, mas eu acho que nós temos aí uma surpresa agradável para os nossos ouvintes, E então? sabes? Porque eu ouvi bater à porta e nunca se sabe quem é que está a bater à porta. Tu não te importas de ir lá queres ver que eu quem vá? é? Vai Queres lá, que eu ora vá? vai lá, Eu vai vou lá lá. ver quem é. O Jorge Gomes é um vulto do movimento espírita em Portugal. Penso que a maior parte, todos os espíritas, eu diria que todos os espíritas conhecem o Jorge Gomes, conhecem a qualidade do Jorge Gomes. A minha relação com o Jorge Gomes é desde os inícios, desde há muitos anos dos inícios, de eu entrar no espiritismo, portanto, na minha vida pessoal. É um amigo muito querido e eu hoje estou muito, muito, muito feliz por ter a oportunidade, de conversar com ele, aqui, em direto, e de oferecer também a vocês, em direto. Olá, Jorge. Olá, então boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Jorge? Tudo bem? Bem-vindo e obrigada por teres vindo. Dá-se um jeito, não é? Dás um jeito. Sim, senhora. Olha, sabes porque estás aqui, não sabes? Mais ou menos. Sim, mais penso ou que sim. menos. Estou a ver ali na mesa uma coisa Estás a ver familiar. aqui um livro, não é? Sim. É familiar, que é o teu último filhote, salvo erro. Entre aspas, sim, digamos assim. pode-se É o teu dizer. último filhote. Muito bem, Jorge. Então, e como é que nasceu a ideia deste livro? É assim, nós, como tanta gente a nível nacional, não é? Participamos, colaboramos numa associação que, sem fins lucrativos, que tem reuniões mediúnicas. Nas reuniões mediúnicas, o que se passa é que há pessoas com alguma preparação para o efeito, que se reúnem semanalmente, geralmente à noite, porque é o horário em que nós não trabalhamos, não é? E, num clima de muita paz, nós tentamos ajudar aqueles que partiram desta vida e se encontram confusos temporariamente na vida espiritual, não é? Uhum. E durante esse processo de esclarecimento, através dos médiuns, nós verificamos que por vezes, não eram tão poucas vezes como isso, quando eles descobriam já estar na vida espiritual, já que nós partimos para a vida espiritual, mas continuamos a ter um corpo, que não é um corpo material, é um corpo espiritual, que eles confundem muitas vezes. E eles diziam-nos, mas então se isto é assim, como é que nós não sabemos disto? Vós escondeis isto das pessoas? E a gente começa a pensar, de facto, nós somos discretos, só quem se aprofunda estes assuntos é que de facto acaba por chegar a estas informações, não é que elas estejam escondidas, mas também sabemos, quando eles perguntam isso, se não apuraram estes factos é porque nunca se interessaram significativamente, se não tinham apurado os factos. A tal sementinha, não é? É. E então, nesse sentido, nós procuramos trazer em linguagem acessível às pessoas da rua, digamos assim, que não estão informadas sobre o assunto, como é que isto se passa, sem quaisquer dramatizações, sem quaisquer encenações, é assim que se passa. Então sem tirar eu nem deduzo pôr. daí que o livro está vocacionado, por um lado, para as associações espíritas, no sentido de os sensibilizar, provavelmente, para a recolha de dados, mas, e fundamentalmente, direi eu, não sei, para o público em geral, para desmistificar, de alguma forma, essa questão Sim. do intercâmbio mediúnico, é É. isso? É, não é mesmo? Sobretudo, dirige-se às pessoas que, de alguma forma, se sintam curiosas sobre as informações que possam ser prestadas para esse efeito. Num segundo plano, dirige-se a pessoas que tenham colaboração nessas reuniões, de alguma forma, nas reuniões mediúnicas, que se sintam muito motivadas para ter esse acréscimo de trabalho, porque normalmente, dentro daquilo que conseguimos apurar,
todos nós normalmente participamos com muito amor, com muita fraternidade, com muito desinteresse nessas reuniões, mas depois no dia seguinte vem o trabalho, vem a família e varre-se tudo. Passados os dias a gente já nem se lembra com quem ajudou, quem esclareceu, nem nada. E o facto é que se nós fôssemos anotando no dia seguinte alguns detalhes que emergiram durante o processo de esclarecimento, nós não sabemos até que ponto podemos vir a detectar com um somatório de centenas ou até milhares, se possível, de informações de casuística, se nós não podemos chegar a identificar padrões e a descobrir estatisticamente até coisas que ninguém imaginava que pudessem estar a passar-se, não é? Pois, eu poderia até fazer-te algumas... Eu já li o livro, naturalmente, que está uma delícia, sinceramente. Obrigado. Isso é só por eu estar aqui presente. Não. Tu sabes, tu escreves muitíssimo bem. E para além de estar muitíssimo bem escrito, de facto o assunto também é muito apelativo, não é? Portanto, é 2 em 1. E portanto já o li, sei do que trata, mas, portanto, eu poderia, se calhar poderíamos concluir de alguma forma que o livro é uma espécie de desmistificação, não é? Daquilo que se passa no interior das associações, que as pessoas... Sim, são reuniões privadas, como deve ser, não são Naturalmente. públicas, é preciso sigilo, não se vai andar a falar assim de coisas que às vezes não devem vir a conhecimento público, não é? Imagina, por exemplo, o filho de alguém que é ajudado numa reunião destas, dá detalhes de identificação, nós sabemos como é difícil para os pais perder um filho, é das maiores dores, suponho eu, que alguém possa atravessar. As pessoas já superaram isso, isto às vezes passa-se depois de alguns anos, e de repente, através da revelação de pormenores, através de alguém que está a assistir e não devia estar, não é? Que não esteja formado para o efeito, ou até pela publicação de alguma informação dessas na imprensa, de repente a dor dos pais volta a vir ao de cima, não é? Isso seria muito mau. Não é? Então não temos esse direito, as reuniões devem ser de facto privadas, mas há informações gerais que não tocam a esfera de privacidade das pessoas, que são úteis para o conhecimento comum, não para as pessoas aceitarem, porque isso é uma questão de tempo, porque nós até podemos não achar que a imortalidade, que a vida é só o corpo material e não sei o que mais, mas as leis da natureza não querem saber se a gente as reconhece ou se as desconhece. Quando acontecer connosco, todos nós mais tarde ou mais cedo vamos poder verificar como é passar à dimensão espiritual. Muito bem. Olha, Jorge, eu arriscar-me a perguntar-te, haverá um próximo? Já está na tua cabeça um próximo? Ou... Não. Para já não? Não, nem para já, nem prevejo que venha a estar. O futuro a Deus pertence, pois não é? Um dia de cada vez, não é? Um dia de cada vez, sim senhora. Gostarias de dizer algo mais em relação ao leitor, de uma forma geral? Não, isto é assim, às vezes, fortuitamente, há determinados livros que nos vêm parar às mãos. Às vezes estão no universo dos nossos interesses na altura, outras vezes não estão. Se este livro estiver no universo de interesse de alguém, quem sabe, também não vai achar curioso, porque de facto o tratamento de dados que é dado neste livro, a esta casuística, eu não conheço de tudo o que existe publicado existir alguma coisa parecida. Muito bem, Jorge, olha, muito obrigada pela tua presença, foi um gosto muito grande obrigado, o prazer foi meu. Por isso, está bem? Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima. O livro, para quem quiser adquiri-lo, está, portanto, foi editado pela Federação Espírita Portuguesa, vai passar em rodapé o endereço para o qual as pessoas interessadas podem pedi-lo. E, portanto, depois de terem ouvido esta entrevista com o Jorge Gomes, certamente ficarão também curiosos, não só nos números, mas também em todo o conteúdo do livro. Ora, muito bem, vamos continuar então com a nossa agenda para hoje. Eu chamava de novo a Betina aqui para junto de mim. Já estavas com saudades? Já estava com saudades, é isso tudo. E vamos falar um pouco no curso básico de Espiritismo, é isso?
como estávamos a dizer, vamos falar agora do nosso próximo tópico, não é? Do curso básico de Espiritismo, não é? O nosso CBE. Exatamente. Que deve estar a arrancar nas diversas associações. Em algumas acho que já arrancou, na Exatamente. nossa, por exemplo. Não é? Mas para quem não está a ouvir e quem não é da área do Espiritismo, não é? Que nós pela internet vamos chegar a todas as pessoas. Aos milhões de pessoas. O que é o CBE, o que é o curso básico de Espiritismo, não é? E o que é? E o que é? Falo eu ou falas tu? Sim, podes falar. Falo. Olha, então, dizer para quem nos está a ouvir que o curso básico de Espiritismo é composto por 12 capítulos que procuram ir de encontro aos pontos básicos, aos pontos mais essenciais da filosofia espírita. Pretende-se com este curso, no final do curso, a pessoa que o frequentou fique a conhecer mais ou menos todos os pilares, todo o monumento filosófico do Espiritismo. Nós chamamos de curso básico, isto pode soar a algo que um termo um pouco até pejorativo, mas não é nada disso. Básico no sentido de, portanto, a pessoa ter a oportunidade de contactar com as bases, e não com o básico de simples, mas com as bases essenciais da filosofia espírita. Portanto, no final do curso, em princípio, a pessoa que frequentou ficará com bases bastante seguras para conhecer o Espiritismo, fundamentalmente para saber o que não é o Espiritismo, portanto, porque é muito importante, mesmo depois em relação aos livros que possa ler, à informação que possa colher através da net, que nem sempre é fidedigna, etc. E já que falas na internet, pelo que sei, este curso básico de Espiritismo tanto pode ser ministrado nas associações espíritas, como também pode ser feito via online. Sim, exatamente. O material é rigorosamente o mesmo. Ele está disponibilizado também online no site da ADEP, que vai passar também em rodapé, para as pessoas que não têm possibilidade de fazerem aulas presenciais que decorrem nas associações. Exatamente, acaba por ser uma vantagem. E para a próxima pergunta, que é relativamente à duração, que nas casas espíritas tem uma determinada duração. Sim, não é? sim. Online, cada um vai gerir o tempo à sua maneira, não é? O tempo e o horário, não é? À sua maneira. À sua maneira. No presencial. Em aulas presenciais, normalmente são cerca de 10 meses, 9, 10 meses, que por norma arrancam em setembro, como o ano letivo nas escolas normais. Exatamente. E que vai até maio, junho, nunca ultrapassa o mês de junho. Exatamente. E que por norma está sempre disponível nas associações nesse período de tempo. E de referir também, desculpa Noémia, que é um curso totalmente gratuito. Exatamente, isso sim, tanto com aulas presenciais como online. Aliás, não só o curso, mas qualquer atividade que se faça dentro de uma associação espírita é tudo absolutamente gratuito, naturalmente. Exatamente. Nós estamos aqui de uma forma voluntária e gratuita. Porque gostamos, não é? Mais uma questão. Quem se pode inscrever neste curso básico? É só para adeptos do Espiritismo? Tem uma idade própria para iniciar este curso? Não, idade sim, claro que as crianças não têm acesso, mas vale dizer também que as crianças têm um espaço próprio, têm os cursinhos delas, também nas associações, de acordo com a sua faixa etária. O curso básico de Espiritismo nós aconselhamos só a partir dos 16, 17 anos, por aí, também tem muito que ver com a maturidade da pessoa, não é? Se calhar há pessoas com 15 anos que já têm a maturidade de um 17 ou 18 e pode haver essa exceção, mas de uma forma geral, a partir dos 17 mais ou menos, até aos 100 e não sei quantos. Aí não tem limite. Aí não tem limite. Assim como não tem limite se a pessoa tem mais cultura ou menos cultura, se tem mais formação académica ou menos, portanto também não tem qualquer influência, digamos assim, para ser aceita.
Podem se inscrever online, nós vamos referir as associações de que temos conhecimento e pronto, acho que respondi à tua Posso pergunta. só fazer mais uma questão Diz. do género, que género de pessoas é que nos procuram nestes cursos básicos? São pessoas todo que género. estão preocupadas em adquirir conhecimento, que estão pessoas com alguma dificuldade, nem que seja a nível mediúnico. Qual é a experiência que têm nas associações? De uma forma geral, é um pouco Das duas. de tudo, sim. Mas, claro que as associações irão de acordo com o perfil da pessoa, irão aconselhar a pessoa. Imagina que vai uma pessoa perturbada a uma associação com um problema ao nível da sua mediunidade ou coisa no género. Não quer dizer que não possa frequentar o curso, naturalmente que sim, mas também vai ser aconselhada a outro tipo de acompanhamento na associação, precisamente para que ela possa equilibrar-se o mais rapidamente possível. E uma associação tem essa possibilidade. Tem essas atividades todas? Exatamente. Muito bem. Então poderemos certamente agora ir identificando, Sim, daquilo que temos conhecimento, as associações que estão neste momento a arrancar com o curso básico, os horários e tal, e os contactos também. Sim. Olha, e nós queremos pedir desculpa desde já a todas as outras associações que não temos conhecimento, mas podem nos fazer chegar e nós com todo o gosto que damos a informação. Portanto, mas antecipadamente dizer que só vamos referir aquelas que neste momento temos conhecimento, mas sabemos que, felizmente, existem muitas mais, e o ideal era que todas as associações tivessem este curso disponível, não é? Então, diz lá. Então começamos por Braga, não é? A Associação Sociocultural Espírita de Braga, que também arrancou aos sábados, às 15h45. Perdão, é às 15 horas. Às 15 Foi horas. alterado o horário, é às 15 horas. Alterações de última hora. O que vale, estamos sempre a tempo de corrigir. Para contacto, temos o endereço na internet, azeb.com.pt. Exatamente. Depois temos conhecimento também do Centro Espírita Caridade por Amor, no Porto, que arrancou com 2 turmas. Uma delas já segunda-feira, às 21h30, e outra ao sábado, às 10 da manhã, o que é ótimo, não é? Porque são dias e horários diferentes e que cobre o maior número de pessoas. O endereço é seca-porto.com. Passamos para as Caldas da Rainha, Centro de Cultura Espírita, também aos sábados, às 17 horas, endereço cceespírita.wordpress.com. Depois temos o Centro de Cultura Espírita de Alcobaça, que é ao sábado às 14h30. Não temos neste momento o endereço aqui disponibilizado, mas nós podemos dizer que quem nos está a ouvir e esteja interessado pode consultar na página da ADEP os endereços dos Centros Espíritas de Norte a Sul de Portugal, porque tem todas essas informações de que necessita. Passamos para a Amealhada, Associação de Cultura Espírita da Amealhada. Da mesma forma, não temos o horário a que estão a ministrar este curso, mas da mesma forma, através do site da ADEP poderão ter outras informações. Exatamente. Por último, temos ainda aqui registado o Centro Cultural Espírita do Funchal, na Madeira, que é ao sábado. A única informação que temos disponível é que é ao sábado às 15 horas. E sabemos que todos eles já iniciaram no sábado, na semana passada, penso eu. Interessante é referir, Betina, lembrei-me enquanto estava aqui a olhar para isto, é referir que cada vez mais os interessados são pessoas que nem têm relação direta com o espiritismo. Isto é, que não frequentam um centro espírita, uma associação espírita, que provavelmente nunca leram um livro espírita, talvez só tenham feito alguma pesquisa através da net ou coisa assim,
e nota-se que muitos dos alunos inscritos estão nessas condições. Outra característica muito interessante é que é muito camada jovens, que têm muito interesse, dá-me ideia que cada vez mais as pessoas estão a preocupar-se com a espiritualidade, etc. E deixa-me meter aqui uma chega que as camadas jovens vivem muito nas redes sociais, não é? E Pois. daí programas como a ADEP acaba por ter alguma influência porque a nível de internet chegamos a todo o mundo, não é? E quando há, podemos falar em Portugal, não é? Existem associações espíritas nas grandes cidades, mas Exato, não é? A nível de interior certamente não haverá tanto, então, mas a nível de internet acabamos por chegar mais longe e passar a informação, que também é o objetivo da ADEP. Exatamente, portanto as inscrições podem ser feitas online, o que foi aumentar bastante o boom. E também aquelas pessoas que não têm a tal associação perto têm a grande vantagem de poder fazer online, para ter uma ideia, quem nos está a ouvir. Devemos ter nesse curso online, no CBE, online, Curso Básico de Espiritismo, devemos ter cerca de 5.000 pessoas inscritas, o que é um número muito bom, não só em Portugal, mas em todo o mundo que se fala português, porque infelizmente, até ao momento, o curso só está disponibilizado ainda em português. Pretendemos chegar um pouco mais além, mas neste momento ainda só está em português. Portanto, é muito interessante ver o número de alunos que faz o curso, que não frequenta a associação e que depois, se calhar por curiosidade, vai ver uma palestra ou coisa assim, mas que não tem que ver uma coisa com outra. Exatamente. É o conhecimento puro. Exatamente, pelo puro conhecimento. O motivo é, de facto, o conhecimento. Muito bem, mas não vamos estar aqui a falar eternamente sobre o curso básico, que seria interessante. Vamos para os próximos slides. Os nossos próximos eventos. Mas olha, ainda em relação ao curso básico, lembrei-me de uma coisa interessante. Diz então. Sabes que ainda em relação às características das pessoas que se inscrevem, vê-se muito pessoas ligadas, jovens, fundamentalmente jovens, mas ligadas à área da saúde. É interessante isto, não é? Exatamente, é muito interessante. Por que será? Pois, olha, fica a pergunta no ar. Porque será? Certamente tem um sentido lógico disso acontecer. Pronto. Então, passamos aos próximos capítulos. Exatamente. São os próximos eventos e notícias. Exatamente. E vamos ter um vídeo já de seguida. Em Valdecâmara, Portugal, a Associação Cultural Espírita Mudança Interior, a ACMI, organizou no dia 22 de setembro, sábado, as suas terceiras Jornadas Culturais Espíritas. Subordinadas ao tema Na Ausência do Bem, o evento decorreu no auditório da Junta de Freguesia de São Pedro de Castelões, em Valdecâmara. O presidente da Junta deu as boas-vindas. Com a abertura das jornadas a ocorrer às 10 da manhã, primeiramente com música, as apresentações enquadraram-se no tema Na Ausência do Bem. António Pinho da Silva, filósofo e escritor, dirigente da associação que organizou a iniciativa, dissertou sobre interpretações do mal. De seguida, Arlindo Pinho palestrou sobre a banalização do mal. António Pinho respondeu-nos a algumas perguntas. Como começaram estas jornadas? Inicialmente era um festival de música e arte espírita e pretendíamos que fosse de âmbito nacional. Ao cabo de 8 edições verificámos que não estava a resultar, então alterámos o formato e passaram a ser jornadas culturais espíritas, tendo embora uma forte componente de arte e música. Porquê fora das instalações da associação? Dado que a Câmara
nos faculta espaços, seja o centro cultural, uma biblioteca, ou até neste caso presente a ajuda à freguesia. Nós jogamos um pouco com o raciocínio das populações, ou seja, se a Câmara apoia, é porque essa coisa do espiritismo não é assim tão esquisita quanto isso. Então, pronto, e era isso mesmo que pretendíamos, que as pessoas vissem o espiritismo como algo válido, como algo não fantasioso, algo que é perfeitamente enquadrava na sociedade, aceitável, portanto, e fomos por aí. Ao início da tarde, depois do almoço, as faces do mal foram desdobradas por Jorge Gomes após o que o coronel na reserva João Gonçalves de Mafra falou sobre a lei de destruição. Uma voz com pronúncia castelhana fez-se ouvir, depois era Mercedes Garcia de la Torre, que discursou sobre o tema Mal ou Ignorância. Mercedes é professora em Córdoba, Espanha, e deslocou-se propositadamente para este evento. Nos intervalos do programa, alguns dos livros disponíveis contaram com a presença dos autores, pelo que quem desejou teve direito a uma assinatura personalizada. Objetivos das jornadas? Pois, divulgar, mostrar o que é o espiritismo, desmistificar, esclarecer, enfim, e abrir-nos às populações, para não estar só na União Espírita, mas, enfim, alargar o nosso leque de ação, o nosso raio de ação, mostrar o que é o espiritismo e, portanto, esclarecer, atrair populações, no fundo, tudo aquilo que nós, espíritas, pretendemos do espiritismo, divulgar. Não tem tradução. Este formato de humor é conhecido por stand-up comedy. Médica de profissão, Joana Santos aprecia esta atividade de tempos livres com direito adquirido a uma reportagem na grande imprensa no domingo anterior. Projetos para o futuro? Pois, nós estamos agora muito empenhados em pôr de pé uma coisa chamada ciência e espiritualidade, que é não nos limitarmos a ser medicina e espiritualidade, ou sair da área apenas da saúde, mas largar todas as áreas de conhecimento, de investigação. E, portanto, vamos tentar pôr isso de pé, abrir, seja história, matemática, física, sei lá, astronomia, tudo que possa ter ligação, tudo que enriqueça culturalmente, que alargue horizontes, enfim, e introduzir uma vertente espiritual ou espiritualista nas questões. Da Câmara Municipal, no fundo, dar as boas-vindas a todos aqui. Muito obrigada por terem estado presentes e espero que as quartas jornadas para o ano se realizem novamente e com certeza cá estaremos, esperemos que sim, que cá estejamos todos e muitos mais também, para dar continuidade a este trabalho que tem sido tão bem desenvolvido pela ACER. Muito obrigada a todos e muito obrigada pelo convite também. Boa tarde. E vamos agora fazer um pequeno comentário do nosso vídeo que acabou de passar e que vocês tiveram a oportunidade de ver. E fazia já uma questão à Noémia. É o que tu gostas de fazer, é exato, é o que eu gosto. E tu sabes responder tão bem. Então, a Noémia, diz-me uma coisa. Porquê é que é importante nós estamos aqui a comentar estes eventos que vão ocorrer e que mais à frente poderemos ver e vamos passar, estes eventos que ocorrem a nível nacional? Não é? Porque eles ocorrem num caso específico, não é? Porque temos muitos eventos em todas as nossas cidades a falar da questão da doutrina espírita. É importante passarmos isto localmente, mas também em digital para chegar a toda a gente. São eventos a nível nacional que ocorrem em várias cidades do país e, portanto, há interessados em todo o país, daí que este meio de comunicação seja de crucial importância, não é? Exatamente. Chega a toda a gente, a nível nacional. Exatamente. Curioso que neste evento em Valdecâmara tivemos presente órgãos, não é? Ligados, mas fora da doutrina espírita, da não é? autarquia, nomeadamente. Exatamente, a vereadora ali presente. É muito bom que a doutrina comece a sair fora das paredes das casas espíritas. Sim, isso ocorre frequentemente e cada vez mais. E cada vez mais. Não é? E cada vez mais. De uma forma muito transparente. Sim. Aliás, quando falámos nos cursos básicos, não é? Também falou-se um pouco nisso. Exatamente.
E não só nos cursos básicos, mas em todos os eventos espíritas, eles não são fechados aos espíritas, são abertos ao público em geral. Exatamente. E é isso que acontece Exatamente. em relação ao público presente, sim. Exatamente. Passamos ao próximo evento. Claro, com certeza. Vamos ter cá Divaldo Pereira Franco. Sim, que é uma referência, não é? Do movimento espírita mundial. Ele é brasileiro, mas desloca-se por todo o mundo, apesar da idade avançada. Ele já tem mais de 90 anos. Daí que a gente pense que poderá eventualmente ser a sua última vinda a Portugal. Fisicamente já não é jovem, não é? Exatamente. As limitações do corpo físico. Por esse motivo e por muitos outros, vale a pena ouvi-lo. Ele é um grande conhecedor, um conhecedor profundo da doutrina espírita, comunica muito bem, ouve-se com muito agrado, diz coisas muito interessantes e, portanto, podemos vê-lo e ouvi-lo em Lisboa, não é? No Exatamente. dia 5 de outubro. Sexta-feira, 5 de outubro, feriado, na Associação Comerciantes, não é? Das 10h30 até às 16 horas, em Lisboa. Em Lisboa, E em sim. Coimbra também. Em Coimbra, no dia seguinte, sábado, das 16 às 18, No GEAC, no Associação. GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec, Exatamente. Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, e depois em São João de Ver, que é No domingo. mais no norte, sim, no domingo, 7 de outubro, na Escola de Beneficência e Caridade Espírita, das 14h30 às 18h30. Exatamente. Temos ainda Olhão, 9 de outubro, no Hotel Marina Parque, às 21 horas. E tem aqui indicações para quem quiser saber mais pormenores, mais detalhes. No site da Federação Espírita Portuguesa ou no Facebook da ADEP. que passará em rodapé. Muito bem. Mas temos mais eventos, não é? Por isso, esta questão da doutrina espírita anda muito Sim, em sim, eventos. sim. Também está na moda. E estes são os que a gente conhece. Exatamente. não é? De Muitos, certeza muitos que, outros, que há mais, não é? muitos outros estarão. É. E podemos de referir Foram os que chegaram até os que nós, chegaram não até é? nós e a qualquer momento podem chegar mais informações que serão Exato. transmitidas nas próximas emissões. Então, começaremos em Leiria, Fórum Nacional de Ciência Espírita, dias 22 e 23, que este é mesmo fresquinho, na Associação Espírita de Leiria. A organização é da responsabilidade da Associação Espírita de Leiria, mas o evento, como tu disseste muito bem, está a decorrer no Fórum Nacional de Ciência Espírita. Exatamente. E temos mais um em Ilhavo. Exato. Queres fazer Em as Ilhavo, honras? auditório do Museu Marítimo, estás a ver, Exato, mais um local fora. do... o evento é Jornadas de Cultura e Artes Espíritas, tarde de domingo, 14 de outubro, e a organização é da responsabilidade da União Espírita da região de Aveiro. Uma vez mais, portanto, são várias associações da região responsáveis pela organização deste evento. A seguir temos nos Açores, não é? Vamos para as ilhas. Para a terceira. A organização da Associação Espírita Terceirense, não é? Dia 20 de outubro, um sábado, Sim. que o evento é Jornadas Culturais Espíritas da Ilha Terceira. E por fim, voltamos ao nosso Porto, que não estamos no Porto, mas Não. será sempre o nosso Porto. Portanto, auditório do Seminário de Vilar, perto do Palácio de Cristal, que será o 6º Seminário de Medicina e Espiritualidade. O 6º, não é o primeiro, é o 6º. E que será no fim de semana de 27 e 28 de outubro, da responsabilidade da Associação Médico-Espírita do Norte. E para este evento, para quem estiver interessado em participar, não é, e frequentar, temos aqui o site amenorte.org.pt. Façam as inscrições. De qualquer das maneiras, este evento segue-nos já, abre-nos já
aqui a janela do nosso próximo capítulo. Exatamente, Não é? felizmente. Não é? felizmente. E porquê? E porquê? Pergunto porquê? eu. E porquê? Porque de seguida vamos ter uma entrevista com a nossa querida amiga Maria Paula Silva, não é? Médica, que é, não é, a presidente da AME Norte e que nos vem em primeira mão. Primeiro pode-nos vir falar já do evento, não é? E conhecê-la também um pouquinho. Muito bem. Vamos Olha, passar. tu não te importas de ir chamar? Claro que sim. Vamos passar então à nossa entrevista e fiquem connosco. Então, de seguida, vamos ter o prazer de conversar de uma forma muito informal, muito agradável, com a Maria Paula Silva, que é médica e que está muito por dentro da organização deste seminário, e vamos ter a oportunidade de ser esclarecidos sobre esta temática e não só, e outras que serão importantes. Não se importa de chegar até nós? Olá, como está? Tudo bem? Tudo ótimo, A viagem correu bem? muito bem. Apesar Ótimo. do calor, é um prazer estar aqui convosco e vale a pena todos os esforços. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos então conversar um bocadinho. Não sei se tem preferência por começar por algum lado ou se quer que decida eu. Enfim, Sim, podemos ir conversando e e vendo. fazer Olha, assim eu algumas estou a lembrar-me já da primeira pergunta. Dissemos que era a presidente da Associação Médico-Espírita dos Espíritas do Norte. Eu perguntava-lhe o que é essa associação. Bom, a Associação Médico-Espírita do Norte surge na sequência da existência de muitas outras associações médico-espíritas, não é? Já me tirou a segunda pergunta. Pronto. Vê? Então, porque de facto só faz sentido falar da Associação Médico-Espírita do Norte, era essa? se tivermos assim um Outras. pouquinho desse percurso, não é? E a verdade é que esta questão de formar uma associação juntando médicos espíritas surge pela primeira vez em 1967, não é? E ela é, digamos, estruturada formalmente em 1968, em São Paulo, e a partir daí não mais Brasil, e a partir daí não mais de facto parou o seu trabalho. Isto porquê? Porque já nessa altura existia um grupo de médicos espíritas que perceberam, e também secundados pela orientação espiritual, que era muito importante trazer o paradigma espiritual para a medicina de hoje em dia, muito, digamos, só focada no aspecto material, ou seja, muito só focalizada no corpo físico, não é? E tudo aquilo que é possível evidenciar através, digamos, da ciência materialista. Então, não é? portanto, isso não gera nichos, isto é, imagino que de repente existe a Associação Espírita das Empregadas Domésticas, a Associação Espírita dos Tratadores de Terceira Idade, a Associação, não gera nichos, isto é, vocês Sim. não se revêem no movimento espírita ou numa associação espírita generalista, por exemplo? Claro que sim, claro que sim. E aliás, as primeiras orientações para as associações médico-espíritas era de facto existir sempre que possível, digamos, essa integração e as pessoas colaborarem também com o movimento espírita e com todas as associações que frequentavam e tudo isso. Aqui a questão, digamos, não é de facto estruturar um nicho, mas é trazer
lá está, de dentro para fora, ou seja, é trazer o conhecimento, manancial de conhecimento da doutrina espírita, com toda a fenomenologia, com toda a relação entre o corpo físico e o corpo espiritual para a medicina, não é? Portanto, e não ao contrário. especificamente. Exato. Ou seja, é, digamos, trazer, lá está, o paradigma espiritual para a medicina, não é? E isso, de facto, não é possível fazer exclusivamente dentro da casa espírita, não é? É necessário que os médicos, inicialmente os médicos, mais tarde, já em 1980, começaram a abrir-se as associações a outros profissionais de saúde e hoje das associações médico-espíritas fazem parte os mais diferentes profissionais de saúde, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, enfim. E então a questão é que esses profissionais de saúde, por um lado, digamos, estudem e investiguem a doutrina espírita, mas sempre numa perspectiva de fazer uma ponte com a área da saúde vigente na perspectiva global e na perspectiva materialista. Portanto, então é muito essa passagem, não é? E depois, sim, também para nos sedimentarmos e nos fundamentarmos convenientemente, para de alguma forma podermos transmitir este conhecimento, esta aliança inevitável e que de facto vai crescendo cada vez mais entre medicina e espiritualidade, não só na casa espírita, não só na associação, mas digamos dentro dos nossos locais de trabalho, pela nossa conduta, pelo nosso exemplo, por tudo aquilo que nós possamos transmitir aos nossos colegas, às vezes aos nossos pacientes, e portanto também dar a conhecer ao público em geral esta relação que na verdade é fundamental, porque nós sabemos que muitos de nós fomos chamados à doutrina espírita pela dor e muitos de nós também pela dor relacionada com a doença do corpo físico, quer de nós próprios, quer de algum ente querido, não é? Então este chamado para abrir a mente e os corações através realmente da área da saúde é fundamental para quem adoece e para quem está do outro lado a oferecer alguma resposta. Mas, de qualquer maneira, o médico sente-se bem integrado noutra associação que não seja numa associação específica de médicos. Claro. Portanto, numa associação, vamos dizer, generalista. É fundamental. É fundamental. Obviamente, todos nós fazemos parte de associações espíritas, não é? E depois, digamos, temos como que, digamos, o acréscimo este trabalho dentro das associações médico-espíritas, não é? Mas, digamos, aqui nós chegamos à Associação Médico-Espírita porque, inicialmente, somos espíritas, não é? Pois, e, portanto, portanto, o isso. vosso trabalho especificamente é na área da investigação e depois de levar à prática na vossa vida profissional diária, digamos assim, esse conhecimento que vão adquirindo através do paciente, dos vossos pacientes, das pessoas que já interagem ao nível da vossa profissão na área da saúde, sim, não é? As associações médico-espíritas têm, digamos, por objetivo, têm o objetivo da divulgação, sim, da divulgação desta relação entre medicina e espiritualidade, tendo como base fundamental as obras básicas da doutrina espírita e depois também, digamos, complementadas com todas as outras obras, nomeadamente a série de André Luiz, que traz realmente muito essa ligação entre a saúde e a espiritualidade e o mundo espiritual. Então tem realmente esse papel de divulgação e obviamente que para divulgar é importante nós estarmos fundamentados, sobretudo quando queremos também, digamos,
chegar a outros profissionais de saúde e que nós sabemos que estão muito presos a um paradigma materialista, que só aceitam aquilo que pode ser comprovado cientificamente e, portanto, o nosso conhecimento tem que estar bem alicerçado para realmente chegar até eles. Depois, como eu disse, também a divulgação para o público em geral, na busca de uma explicação para as suas dores e para os seus sofrimentos. Mas aquilo que nós também achamos, e de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, é que de facto tem que sempre haver uma parte prática, não é? Não podemos ficar apenas na teoria, não é? E então, sim, então nós também tentamos levar essa parte prática. Por exemplo, no caso da AME Norte, nós começamos com um atendimento, digamos, tentando conciliar uma escuta profissional, muito da área da psicologia, juntamente com o conhecimento da medicina e da psicologia, para que as pessoas muitas vezes possam encontrar, não é propriamente uma consulta de seguimento, mas é um espaço de consulta, sim, em que as pessoas podem trazer a sua problemática e ter realmente uma orientação mais abrangente de acordo com aquilo que nós acreditamos, não é? E há uma coisa muito interessante que, se me permite, eu gostaria de falar, porque acho que faz um pouco a diferença. É porque, na verdade, esta questão da espiritualidade, nos últimos anos, tem despertado um imenso interesse nas ciências, na medicina e noutras ciências. Nós referimos isso no nosso jornal. Exato. Ou seja, se nós formos ver, há imensas, milhares de publicações sobre saúde e espiritualidade, sobre medicina e espiritualidade, sobre o efeito da espiritualidade na resposta às doenças. Então, mas há aqui uma coisa que é fundamental e em que a nossa proposta, enquanto espíritas, enquanto médicos e fazendo esta interação, que é um pouco diferente disto, porque todos estes artigos que exploram realmente essa relação na perspectiva do doente, ou seja, se o doente tem uma religiosidade ou uma espiritualidade, essa sua religiosidade ou espiritualidade vai ajudá-lo a lidar, há muita investigação nessa área, não é? A lidá-lo com a sua situação, com a sua doença, mas não traz o conceito para a medicina da sobrevivência da alma, não é? Da existência de um corpo espiritual, da reencarnação, da lei de causa e efeito. E então é importante nós percebermos essa diferença, não é? Que realmente uma associação médico-espírita não trabalha só essa questão, que sim, que está a ser muito investigada e que é importantíssima, porque é um importante ponto de partida. E se nós formos ver, todos os artigos apontam para que realmente há um efeito positivo na vivência dessa espiritualidade pelo doente, mas é ir, eu não diria mais além, mas é abarcar outras dimensões. Outras dimensões, não é? Ou seja, é procurar a causa das doenças para além do corpo físico, é encontrar muitas vezes uma relação. Ver a pessoa de uma forma mais holística, de uma forma integral. Sendo que a sua essência é o espírito e não o corpo físico, e que esta é uma repercussão dele. Olha-se para a pessoa de uma forma completamente diferente. Sem dúvida alguma. Muito bem, é um gosto estar a falar consigo, mas vamos falar um pouco então, que basicamente foi o que a trouxe aqui, não é? Sim. Sobre o 6º Seminário de Medicina e Espiritualidade. Portanto, o 6º, porque já houve 5 para trás. Exato, exatamente. E eu perguntar-lhe, correram bem? Certamente que sim, porque de outra forma, se calhar, teriam terminado com... Claro, sim, correram bem. Têm periodicidade? São anuais? Sim, são anuais, têm sido anuais. E porquê? Porque, de facto, existem, então, AMEs, no Brasil existem mais de 60 AMEs, que fizeram com que... Em Portugal existe, neste momento, oficializada juntamente com a AME Internacional, que era isso que eu ia dizer, existe a AME Norte
e a AME em Lisboa. Pronto, e agora estamos a reestruturar, digamos assim, será o próximo passo, o funcionamento da AME em Portugal, na perspectiva de agregar, digamos, as diferentes AMEs portuguesas. Isso, que possam ir surgindo. Bom, então existe a AME Internacional, da qual já fazem parte vários países da Europa e da América Latina, sobretudo, mas também, por exemplo, dos Estados Unidos, Estados Unidos. E então, num esforço iniciado pela doutora Marlene Nobre, desde 2001, desencarnada, desde 2001, que ela realmente trouxe estes eventos de medicina e espiritualidade para a Europa e, portanto, ia percorrendo vários países e trazia consigo um grupo de médicos também pertencentes às associações médico-espíritas. E foi assim que nós fomos integrados, não é? E então esse périplo pela Europa faz-se até hoje. Este ano vai ser o 17º ano, não é, desse evento e, portanto, aproveita-se o facto dos nossos colegas virem para a Europa, não é, para organizar, digamos, a visita a todos esses países, sendo que nós também já começamos a colaborar com eles nos outros países, levando também os nossos conteúdos. Então, por isso mesmo é que este evento ocorre anualmente em outubro, que é a altura em que eles vêm. Em que eles vêm à Europa. Exatamente, e estão praticamente o mês de outubro percorrendo vários países, desde Inglaterra, França, Luxemburgo, Bélgica, Finlândia, Itália, Alemanha, Polónia. Bom, vão realmente sendo cada vez mais os países que eles visitam, trazendo esta mensagem. E aquilo que nós percebemos é que cada vez mais estão profissionais da saúde presentes nesses eventos, que é realmente muito importante. Então, por isso é que realmente ocorre normalmente anualmente em outubro. Que é especificamente no dia 27 e 28 de outubro. Pela primeira vez vamos realizar o evento no Porto. O Seminário de Vilar, perto do Palácio Cristal. Sim, porque anteriormente nós fazíamos no Parque Biológico de Gaia, que era um espaço muito agradável, exato, por todo o ambiente, toda a envolvência, mas tinha uma grande dificuldade, que era realmente o transporte, que era bastante difícil e mesmo também a oferta em termos de alimentação era um bocadinho complicado. Então este ano surge esta oportunidade, então vamos fazer no Porto, num sítio onde os meios de transporte estão muito mais facilitados e penso que isso vai permitir a que muitas pessoas que nos tinham manifestado vontade de ir, mas que tinham essa dificuldade, este ano possam fazer-se presentes no nosso evento. E o que vai acontecer? Este ano vamos abordar, temos um tema geral, que é pensamento, consciência e espiritualidade, e vamos ter vários convidados. Do Brasil vem o Dr. Décio Iolandi Júnior, que é já uma presença habitual e muito querida dos portugueses, e vem-nos também apresentar o livro que ele, juntamente com a doutora Irvénia Prada e com o Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra, escreveram sobre o cérebro trino, e vão trazer o seu livro também, que estará disponível. Ele ainda não foi editado em Portugal, mas eles vão trazer alguns exemplares. Vai estar o Dr. Gelson Roberto, que é psicólogo, que é presidente da Associação Junguiana do Brasil e que ministra a formação das obras psicológicas de Joana de Ângeles há mais de 20 anos no Brasil. Então ele vai nos trazer todo esse conhecimento nessa integração da psicologia de Jung com as obras psicológicas de Joana de Ângeles e, portanto, acho que vai ser realmente uma mais-valia. Também vai estar connosco a doutora Alice Gonçalves, que, sendo brasileira, reside há muitos anos em Paris e que nos vai falar sobre a homeopatia, sabendo que a homeopatia tem muito a ver com o nosso campo energético, então, e com a filosofia espírita, sem dúvida alguma. Ela faz uma abordagem interessantíssima, integrando essas duas questões, então vai-nos também trazer. E gostaria também de falar da doutora Olfa Mandus,
Amânduas, exato. Ela é doutorada, ela é psiquiatra, é doutorada em espiritualidade, não sendo espírita, e por isso penso que também é uma mais-valia. Portanto, ela desenvolveu toda a sua tese de doutoramento dentro da espiritualidade e vai realmente trazer-nos os resultados da sua pesquisa, que são extremamente interessantes. Os outros são mais médicos e psicólogos da casa ou da proximidade. A doutora, é ótimo. A doutora Gláucia Lima, que vem de Lisboa. Temos a nossa doutora Andresa Tomazoni, psicóloga, que também vai falar. Vamos falar pela primeira vez, porque a AME Norte criou um departamento sobre a espiritualidade dos animais. E então vamos ter a primeira apresentação sobre espiritualidade nos animais, que é também uma área muito interessante e que nós queremos trazer de novo. E penso, a doutora Inês Rovina, que também nos vai trazer um tema de veras importante e interessante, que é sobre a dor crónica e a espiritualidade. Que é um pouco a sua área, não é? Exato, também a minha área. É um pouco a dor crónica, digamos, da fibromialgia, mas há outros diagnósticos que também relacionados com dor crónica e espiritualidade. Bom, e eu vou abordar um pouquinho a minha área preferida, que é sobre os cuidados paliativos. Pois. Penso que é assim o panorama geral do nosso seminário. Está-nos a chegar uma pergunta de um comentário de um ouvinte, da Fernanda Lourenço. Olá, doutora Paula. Ter a senhora Teresina Lourenço, certo? Teresina Lourenço. Olá, saudades de ouvir ao vivo, doutora Paula. Obrigada e um beijinho para todos vocês pelo carinho com que sempre acolhem os nossos eventos e contamos convosco em mais este evento. Era isso que eu ia perguntar. As pessoas interessadas, o que é que deverão fazer para basta poderem irem ao estar nosso presentes? site. Exato, basta irem ao nosso site. Que é... amenorte.pt, está em rodapé, amenorte.pt, .org.pt, e entrando no site aparece lá a forma, portanto, para se inscreverem, e é muito simples a forma de inscrição. Então contamos com todos. Contam com todos. E como é que, se eu lhe pedisse um bom motivo para que as pessoas não faltem a esse evento, o que diria? Eu acho que existem muitos motivos, mas o principal motivo é realmente a oportunidade de nós nos conhecermos melhor, não só digamos, ao nível físico, ao nível não só ao nível, digamos, de quem somos pelo nosso pensamento, mas aprofundar-nos, não é? Enquanto realmente seres espirituais, aprofundar a nossa noção do que é a nossa consciência, quem de facto somos, não é? E da repercussão de todo esse ser na sua abrangência sobre, digamos, a busca da saúde, não aquela saúde limitada ao corpo físico, mas uma saúde, digamos, integral, usando realmente a definição de saúde de Emmanuel, não é? Que nos diz que realmente que saúde é a verdadeira harmonia da alma. Então acho que é essa saúde que nós, no fundo, todos queremos encontrar, que às vezes não sabemos como, e penso que vai ser uma oportunidade de refletirmos sobre essa busca e uma oportunidade para, digamos, olharmos para dentro de nós próprios, e isso é essencial no nosso percurso de crescimento. E pela qualidade do painel de convidados, sim, acho que vai valer mesmo a pena, não é? Acho que sim. Que são oportunidades, não digo únicas, sim, claro, mas não. raras, Sim, muito raras. Sim.
Resta-me agradecer, foi um Obrigada. prazer muito grande estar consigo, foram uns momentos muito bons, muito agradáveis, espero que toda a gente que nos está a ver e ouvir tenha gostado tanto quanto eu, porque de facto foi muito esclarecedor. Obrigada. E volto sempre. Obrigada. Nós é que agradecemos também em nome da AMEnorte e desejamos todas as felicidades. Já que é a primeira edição, exatamente, não é? para este canal, não é, da ADEP TV, portanto desejamos que continuem com muito êxito, porque de facto é fundamental esta interação com, digamos, os meios tecnológicos, não é, para a cada divulgação. vez mais avançados, para cada vez não é? mais avançados, Felizmente. sim, para chegarmos mais longe, não é, a todos Exatamente. aqueles que procuram e aqueles que sofrem. Então, obrigada pela Obrigada esta a nós, oportunidade. muito obrigada. Tudo de bom. Foi uma entrevista muito agradável, muito esclarecedora com a nossa amiga Paula Silva. E estamos a preparar-nos para o encerramento. Eu disse preparar, porque já há uma certa nostalgia do final da emissão, que foi muito agradável estar aqui convosco, mas certamente vai haver muitas mais. E eu queria despedir-me, mas juntamente com a minha querida amiga, que está novamente não é? aqui junto de nós, para nos despedirmos. Não sei se já queres estamos- dizer mais alguma Exatamente, coisa. ainda temos umas coisinhas aqui a acrescentar, Muito não bem. é? Porque, como sabem, estávamos em direto e temos o feedback das pessoas que nos estavam a ver no Facebook. E podemos já dar aqui a dica que à Joana, obrigada por participar, dar-nos os parabéns pela iniciativa, à Conceição Nunes, bem-ajam, à Carolina, relativamente agora à nossa entrevista, dizia: abrem-se as portas da espiritualidade na saúde. Muito bem. E tivemos muitos mais, não podemos fazer Paulo referência. Almeida também. Só um momento, não podemos fazer referência a todos eles neste momento, mas obrigada pela participação. Entretanto, temos aqui uma questão do Paulo Almeida. sim. Que nos dá as felicitações, sem dúvida, e que nos pergunta se será esta emissão todos os dias. Quem dera, era tão bom. Seria, não Era é? ótimo. Seria excelente. Mas não temos condições. Não temos condições. Isto apontamos mais ou menos para o direto de ser de 3 em 3 meses, mas a todo o tempo não vai surgir no Facebook novas novidades e ponham-se a par delas, não é? Sim, e a ADEP TV está em funcionamento 24 horas sobre 24 horas. Os diretos é que não. Exatamente. Em princípio serão de 3 Exatamente. em 3 meses. O próximo poderemos apontar, embora possa sofrer alguma alteração, para o dia Para dezembro. 9 de dezembro. Para 9 dezembro, de exatamente. Não é? Então, podem colocar já questões que poderão ser respondidas lá, não é? Na altura. Sim. Teremos mais entrevistas interessantes nessa altura, novidades para lhe Novas dar. coisas. Foi, não é? Por mim foi um prazer estar aqui contigo, foi um prazer estar convosco, não é, Mia? Eu também tive muito prazer estar contigo, ter-te por companheira nesta primeira edição e foi um gosto estar com todos. Despedimos-nos até... E tenham um bom fim de semana. Exatamente, que está quase a acabar. mas Exatamente. pronto. Até à próxima. Até à Tudo de próxima. bom. Tudo de bom.